Uchoa, número 62, nosso CEP 04110-020, São Paulo, SP. E agora vamos conversar com o nosso convidado aqui, né, que veio hoje nos ajudar a entender um pouquinho sobre a diferença entre rotina e monotonia. E tem muitas pessoas que atribuem à rotina a culpa pelo fim de um relacionamento. Ah, é porque caiu na rotina. Acontece muito isso com os casamentos. Você já ouviu falar? Algum casal que se separou porque disseram que tinham caído na rotina? Então, mas será que toda a culpa é de fato da rotina? Ou será que existem outras causas aí que dificultaram com que essa relação realmente seguisse em frente? Então vamos conversar sobre como viver a rotina com o psicólogo Tiago de Almeida. Tiago, obrigado em primeiro lugar por ter aceito o nosso convite, é uma alegria aqui revê-lo no Espaço Vida. Olá, Nícia, olá a todos os telespectadores, e eu agradeço também o convite das irmãs Paulinas pela lembrança e o carinho de me trazerem novamente. Você fala muito bem, por isso que a gente não esquece de você, viu? Rotina e monotonia. Vamos começar esclarecendo um pouquinho a diferença entre essas duas palavrinhas que são pequenas, né? Mas são muito densas no conteúdo. Rotina, Nícia, é uma palavra que vem do francês route, que significa caminho, ou caminho trilhado, caminho percorrido. E monotonia é uma palavra que vem de um conjunto de palavras mono, que significa um, e tom, que significa que para o ser humano há uma imensa quantidade de tons que ele poderia se relacionar, mas realmente se dá ênfase a um tom, a vida fica realmente desprazerosa, ela fica bastante restrita. Então a gente usa essas palavras para se relacionar a alguns processos que ocorrem na vida do ser humano. No caso, a rotina para processos já trilhados, para processos que já se automatizaram, mas dão ainda algum prazer para o ser humano, e a monotonia realmente é esse conjunto de processos que não trazem nenhuma contribuição, ou se trazem alguma contribuição é no sentido de depreciar realmente o processo no qual a gente está se referindo. Agora, por que as pessoas confundem tanto rotina e monotonia? Porque para elas parece uma coisa só. A rotina é importante para todos os processos, porque ela vai automatizando alguns dos nossos comportamentos. Então, por exemplo, para que o homem ou a mulher não precise reaprender tudo de novo, alguns processos, o ser humano precisa automatizá-los, mecanizá-los. E a rotina vai ser esse passo no qual a gente se fundamenta para que realmente as coisas fiquem no lugarzinho onde elas devam se encaixar. Só que a monotonia é uma visão, é uma interpretação que a gente tem dos acontecimentos. Como você cita no começo do bloco, cuidar das plantas pode ser alguma coisa prazerosa ou desprazerosa. Quando ela é prazerosa, a gente está situando-se em uma rotina. Quando ela é desprazerosa, é uma monotonia, é algo que é feito por obrigação. É importante que a gente saiba que a rotina ou a monotonia, elas não entram na vida do ser humano sem ser convidadas. Portanto, a gente pode até pressupor que a monotonia não é só inimiga dos relacionamentos amorosos, mas também de todos os outros processos com os quais o ser humano interage. É verdade, né? Até no nosso local de trabalho, né? Se nós não modificarmos essa situação, podemos entrar, de fato, numa situação de monotonia onde não percebemos o que está acontecendo ao nosso redor. Tem tanta coisa bonita acontecendo e, às vezes, a gente cai na monotonia e não percebe, né? Agora, a monotonia, ela faz mal não só para o casamento, mas para toda a nossa vida. Por exemplo, como é que a gente pode perceber que a vida está se tornando monótona? Através da relação custo-benefício que a gente pode inferir de cada situação que a gente está. Por exemplo, se eu, no dia a dia, cotidianamente, eu vou fazendo algumas situações, desde o meu trabalho, a conversar com a minha esposa, cuidar dos meus filhos, buscá-los na escola, e aquilo tem um determinado prazer para mim, aquilo tem um determinado tom prazeroso, a gente está falando de uma rotina benéfica e saudável. Quando não isso acontece, a rotina está para e passo relacionada à monotonia, porque se torna uma rotina mortífera e vai tirando o prazer e o enlevo da gente fazer as coisas, quaisquer que elas sejam. Não, Deus me livre, precisamos ter prazer em todas as nossas atividades. A gente continua esse bate-papo com o psicólogo Tiago de Almeida em instantes e não perca no nosso programa a Arte como Presente. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você também como é que você pode aprender a fazer aí quadros lindíssimos, né? Sempre com uma determinação de usar a sua criatividade. Não perca ainda no nosso programa, ainda hoje aqui na Rede Aparecida. Eu volto em instantes.
Hoje estamos conversando no nosso Vida em Foco sobre como você pode viver a rotina do seu dia a dia sem cair na monotonia, porque ninguém quer monotonia, né? Até a palavra é meio chatinha. Estamos conversando aqui com o psicólogo Tiago de Almeida. Tiago, a palavra realmente não é muito bonita, né? Monotonia, a palavra já é meio feinha, né? A palavra traz um tom depreciativo. É verdade, é verdade. A gente já sente aí no tom. Quais comportamentos contribuem para que a gente caia na monotonia? Isso na nossa vida social, nossa vida pessoal, nossa vida profissional também, né? Uhum. Fazer as coisas por obrigação, quaisquer que elas sejam, são comportamentos, um conjunto de comportamentos que podem estar relacionados com a monotonia. Ou seja, aquele funcionário que chega e fala assim, isso não está nas minhas atribuições, no meu cargo, eu vou ter que beijar a minha esposa. Então, todas as vezes que a gente se comporta no sentido de eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso, isso já baila com a questão da monotonia. Ao passo que quando a gente tem rotinas saudáveis, a gente faz aquilo naturalmente, a gente caminha ao encontro das nossas atividades, sejam elas em quaisquer segmentos da nossa vida que estejam, né? Familiar, laboral, pessoal. Eu li um texto muito bonito há algum tempo atrás e falava sobre essa questão de estar presente em qualquer atividade que a gente for fazer. Então, por exemplo, para evitar o estresse, por exemplo, você está fazendo uma atividade na sua casa, naquele momento você é pai ou mãe de família. Se você está no seu trabalho, você é o profissional. Então, naquele momento, você se concentra no que você está fazendo e você esteja presente.